Você já percebeu que um dos homens mais importantes da história bíblica quase não falou uma palavra? José, o pai terreno de Jesus, não tem nenhuma frase registrada na Bíblia. Ele não foi profeta, não foi rei, não fez grandes milagres. Ele foi carpinteiro, trabalhador, homem simples e ainda assim escolhido por Deus para cumprir um papel essencial na história de redenção do mundo. Foi a ele que Deus confiou a missão de proteger, sustentar e educar o Salvador. Em um tempo em que muitos querem palco, reconhecimento e aplausos, José é um contraponto aos valores atuais. Aqui irei apresentar um estudo da vida de José sob uma perspectiva que raramente recebe atenção: o valor do trabalho fiel, da responsabilidade financeira e da obediência prática à vontade de Deus. Se você sente que sua vida é comum demais, que seu esforço é invisível ou que sua fé não está sendo reconhecida, essa história é para você. Assista até o final e descubra como Deus age através de pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você gosta dos assuntos finanças e Bíblia, considere fortemente se inscrever neste canal. Quem foi José? José era um carpinteiro em Nazaré, uma pequena vila da Galileia. Nada em sua origem indicava grandeza social, poder político ou influência religiosa. Ele fazia parte da classe trabalhadora, vivendo do fruto do esforço diário de suas mãos. A Bíblia o descreve de forma simples, porém extremamente profunda. Olha só, José era justo. Mateus 1,19. Esse pequeno adjetivo, justo, revela muito. José era homem íntegro, temente a Deus, comprometido com a lei e com a retidão moral. Sua justiça não era teórica, mas prática. Ela se manifestava em suas decisões, em seu trabalho e em seu relacionamento com Maria. E essas questões ficarão claras a seguir. Olha, José nos lembra que Deus frequentemente escolhe pessoas comuns para tarefas extraordinárias, não por sua posição, mas pelo caráter dessas pessoas. Bem, o fato é que, quando José entra na narrativa bíblica, ele estava noivo de Maria. Ele tinha planos, expectativas e sonhos legítimos: casamento, família, trabalho. No entanto, esses planos são radicalmente confrontados quando Maria aparece grávida e José sabe que o filho não era dele. O choque da missão de José. A noiva de José, Maria, aparece grávida. O filho não era dele. José ainda não sabia que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Aparentemente, tudo estava perdido. Do ponto de vista humano, os planos de casamento e família para José foram para o ralo. Ele pretendia anular o casamento, mas faria isso de forma secreta para poupar Maria da desonra pública. Observe que, pela lei mosaica e pelos costumes daquele tempo, José poderia romper o noivado de uma forma que seria totalmente humilhante para Maria. Ainda assim, ele decide poupá-la do constrangimento, mesmo antes de saber que era um filho do Espírito Santo. Aqui estamos diante de um grande ensinamento. O caráter de um homem se revela nas crises, não nos momentos confortáveis. Mesmo ferido, confuso e sem respostas claras, José escolhe agir com misericórdia. Ele não reage impulsivamente, não busca vingança, não tenta a todo custo proteger a sua própria reputação. Pelo contrário, ele busca proteger os outros, ele busca proteger Maria, mesmo estando ferido. Sim, ele a protege. Porém, ele está prestes a cancelar seu casamento, até que algo acontece.
Deus fala com José. Depois de ter pensado nisso, de pensar em cancelar seu casamento, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus 1:20. Diante desse sonho, dessa revelação divina, ele faz algo que me choca sempre que leio. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. É o que diz Mateus 1:24. Note que não há registro de perguntas, de questionamentos feitos por José, de diálogos longos ou de reflexões profundas. Não há nada disso. José simplesmente acorda e faz o que Deus falou para fazer. Sabe? As pessoas pensam demais, questionam demais e inventam desculpas demais. A verdade é que a vida seria muito mais simples, feliz e próspera se as pessoas simplesmente fizessem o que deveriam fazer. Sendo mais direto, você será mais feliz e próspero se fizer o que precisa ser feito, sem ficar criando desculpas ou objeções. Nesse sentido, gosto muito do slogan da Nike que diz "Just do it". Em tradução livre, apenas faça. José apenas fez. Ele recebeu Maria e Jesus, e para isso, para apenas fazer, ele continuou trabalhando. O trabalho de José. José é apresentado como um carpinteiro, um ofício manual árduo e pouco valorizado socialmente. Ainda assim, foi por meio desse trabalho que ele sustentou Maria e Jesus. Note isso, ele teve que sustentar aquele que sustentaria o mundo. Essa aparente contradição revela um mistério profundo da fé cristã. Deus escolhe, em muitas ocasiões, usar a fidelidade humana para cumprir seus propósitos, incluindo o propósito de suprir as necessidades da sua família. É o trabalho que sustenta uma família. É por meio do trabalho, mesmo que simples, que Deus envia provisão a você. Amigo e amiga, trabalho não é castigo. Não é como muitos pensam, a punição que recebemos pelo pecado de Adão. Não mesmo. Tanto que o próprio Jesus, Criador do universo, também trabalhou e trabalhou como carpinteiro, seguindo o exemplo de seu pai terreno. Foi por isso que, quando Cristo voltou para a cidade de Nazaré, acompanhado dos seus discípulos, e começou a ensinar na sinagoga, muitos questionaram: não é este o carpinteiro, filho de Maria? O seu trabalho, mesmo que seja simples, é uma forma de manter o que há de divino em seu lar. É por meio dele que, em muitas ocasiões, o Senhor te proverá. Então, trabalhe como se você fosse José. Trabalhe como se o seu trabalho tivesse a função de sustentar o divino em seu lar. Como se o seu ofício fosse manter vivo o Criador do mundo, o pequeno Jesus. Pensando bem, é mais ou menos assim que acontece quando um pai ou uma mãe de família trabalha. Os filhos veem o exemplo, eles observam que o trabalho faz parte da vida, que é com o trabalho que as coisas acontecem. Dessa forma, a chance de crescerem preguiçosos diminui drasticamente. E convenhamos, ninguém quer um filho preguiçoso. O exemplo ensina mais do que palavras e discursos. Isso é o que a Bíblia apresenta. Em Provérbios 14:23, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Não, você não quer a pobreza em sua vida. A fuga de José. José trabalhou, recebeu Maria, sustentou Jesus. Mas houve um momento em que Herodes ameaçou matar os meninos. Deus novamente fala com José em sonho. A ordem foi clara e urgente: fuja para o Egito.
José novamente não hesita, não fica fazendo questionamentos, reclamações. Ele, de novo, apenas faz o que precisa ser feito. Ele parte de noite, com sua família, para um país estrangeiro, sem garantias, sem rede de apoio, sem estabilidade. Sim, a fidelidade a Deus pode exigir decisões rápidas e sacrifícios financeiros. José escolhe a obediência ao invés do conforto pessoal. Ele nos lembra que nem toda mudança forçada é fracasso. Algumas são apenas proteção divina. Sucesso não é fama. O exemplo de José. Após os eventos da infância de Jesus, José desaparece dos relatos bíblicos. Ele não está presente no ministério público de Cristo. Acredito até que provavelmente José tinha falecido. Ainda assim, sua missão estava cumprida. Ele preparou o caminho, sustentou, protegeu, ensinou e cuidou de Cristo. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável. Nem toda missão nobre tem grande visibilidade, holofote ou grande reconhecimento. Nossa cultura é obcecada pelo reconhecimento. Às vezes, as pessoas querem apenas serem reconhecidas. Em muitas ocasiões, elas nem querem ser dignas de reconhecimento. Por exemplo, conheço pessoas que gostariam de ser conhecidas como grandes musicistas, como grandes músicos, como grandes instrumentistas, mas aí eu percebo que a pessoa não quer ficar mais de 4 horas todos os dias estudando o instrumento que ele toca, tal como fazem os grandes instrumentistas. Percebe? É necessário que você ame o ser, não apenas que ame o ter. Pois é preciso ser antes de ter. É preciso ser um profissional excelente antes de ter um salário excelente. Olha, e este é um exemplo bem comum. As pessoas querem ganhar muito, mas nem sempre querem fazer aquilo que as pessoas que ganham muito fazem. Nem sempre elas querem fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado. Nem sempre elas querem gastar horas do seu dia para aprenderem um novo idioma. Então, ame o processo de ser para depois você ter. Lições práticas para a vida profissional e financeira. O Pai terreno de Jesus é um modelo para aqueles que trabalham duro e sentem que seu esforço passa despercebido. Para líderes que tomam decisões difíceis sem aplausos. Para profissionais que honram a Deus em ambientes comuns. José nos ensina que o ordinário, feito com fidelidade, se torna extraordinário aos olhos de Deus. Sua vida nos apresenta muitos aprendizados práticos e atuais. Primeiro aprendizado: trabalho é chamado, não castigo. José dignificou o trabalho manual. Então, seja qual for sua profissão, se ela é honesta, ela também pode ser instrumento da vontade de Deus. Segundo aprendizado: fazer gera mais resultado do que reclamar. José obedeceu e fez o que Deus mandou, mesmo sem entender tudo. Então faça o que precisa ser feito. Terceiro aprendizado de José: sustentar a família é uma missão espiritual. José nos ensina que prover não é apenas pagar contas, mas também é trazer salvação ao mundo. Quarto aprendizado: ser é mais importante do que ter, pois não tem como ter algo de forma duradoura sem ser digno desse algo. Não vemos registros de José subindo em um púlpito, pregando ou operando grandes milagres, mas foi ele que sustentou o Salvador do mundo. Seu exemplo nos convida a redefinir o sucesso, que aprendamos com José a trabalhar com dignidade, a ouvir Deus no silêncio e a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, deixe seu like no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.
Agora, se você deseja sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a independência financeira, acesse o QR Code que está aparecendo na tela ou o link na descrição e confira a breve palestra especial onde apresento 3 chaves bíblicas e práticas para tais conquistas. É só acessar o QR Code ou o link na descrição. Forte abraço, fique na paz de Cristo e vamos prosperar!